2013. Um curso de teologia e depois sobre música. Estamos todos aqui, irmãos, dando mais um passo em nossa vida, concluindo mais uma etapa em nossa vida. E eu falo de passo, porque em algum momento em nossa vida, nós temos um primeiro passo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, demos esse primeiro passo. E passamos a vida na igreja, nos cultos de domingo, talvez no estudo de sábado, na escola dominical. E passamos com o tempo a sentir uma necessidade de nos aproximarmos mais de Cristo, de conhecermos mais a Cristo. E essa necessidade começou a nos incomodar. E resolvemos então dar o segundo passo. Porque essa necessidade já foi falada pelo próprio Senhor. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, quando ele diz ao seu povo: meu povo tem sido destruído, ele fala do conhecimento. E essa necessidade do crescimento começou a tocar a porta do nosso coração. Lembramos também do próprio Mestre Jesus, quando avisando, alertando aos saduceus, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Lá em Mateus 2, versículo 29. Então, sendo assim, resolvemos ouvir a voz do Mestre, quando diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. E resolvemos dar o segundo passo. E nos conectamos no curso de teologia, no curso de música, começamos a participar mais ativamente de outras atividades da nossa igreja. E com isso, passamos a sentir de uma forma mais profunda em nosso coração o valor, a veracidade, a força das palavras de Paulo na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a direção, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. E assim o nosso domínio. É bem verdade, nós sabemos que durante este período, esse ano que se passou, muitas outras oportunidades vocês tiveram de não estar aqui, de não frequentar, de não estudarem, de não praticarem, enfim, de não estarem aqui no Deus. Mas vocês seguem firmes e aqui estão, concluindo, como eu disse, mais um passo. Vocês estão dando mais um passo na direção de Cristo Jesus. Mas, irmãos, eu não posso me furtar de cartas com vocês. Vocês estão concluindo, como eu acredito, mais um passo. Mas não considerem que esse é o único passo que vocês estão dando na direção de Cristo. Existe muitos passos. E nós todos precisamos caminhar em direção a Cristo. Portanto, irmãos, precisamos mais e mais, dia após dia, nos achegarmos a Cristo, buscando conhecê-lo mais e mais, conhecer a palavra, conhecer a vontade do Senhor para nós, para a nossa vida. Devemos nos lembrar do aviso que o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 5, versículo 13 e 14, no versículo 6, versículo 1, quando ele diz que aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, como a parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos de levar porque é perfeito
não lançando de novo a base do arrependimento que nós vamos precisar deles. Precisamos seguir para o que é perfeito. Precisamos seguir para o conhecimento profundo, a comunhão profunda com Cristo Jesus. E o próprio Paulo diz por que precisamos disso. Ele diz, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que nos envolvem. Por isso precisamos conhecer mais e mais a Cristo Jesus. Então o que devemos fazer? Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, nos dá aqui. Ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é Deus. Precisamos, irmãos, estar sempre preparados. E nos preparamos, irmãos, aqui, na palavra de Deus. É aqui que nos preparamos. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 15, diz também: busca apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, e vocês deram o segundo passo para isso, manejarmos bem a palavra de Deus, nos apresentarmos como obreiro aprovado, conhecendo a Cristo, tendo uma comunhão com Ele. Mas pode surgir na cabeça, nossa cabeça de alguém. Como fazermos isso? E o próprio Deus nos responde. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo de 6 a 9, ele diz: estas palavras que hoje vos ordeno estarão em teus corações. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal em tua mão, e as esperais por frontal de teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Irmãos, é imperativa conhecermos, estudarmos, orarmos, meditarmos na palavra de Deus, dia após dia, por toda a nossa vida. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações e que o Senhor Deus abençoe a todos. Amém.